começar direto já com a da empresa, porque lá eles vão começar já, faltam menos de 4 minutos. Quando você começar, vendo uma imagem ao vivo, já esperando, aguardando ali começar, acho que depois de poucos minutos, 3 minutos vai passar rápido, já vai começar.
No, that sound wasn't me thinking you were joking. Let's be clear. That was like, oh, that'll be that's a fun shot to show. Yeah. Oh, the wayward car, yeah. So Jack Indeed. is driving north. We've cut the live feed from Jack right now. We're not gonna like keep the camera showing the passenger seat of his car as it bumps down the dirt road or anything like that. As fun as that would be, and he is driving up to get right underneath the drop zone, as close as you can get on the public roads, at least. And we'll be watching the track and continuing to answer your questions and read some super chats and stuff like that. Again, thank you all so much for showing up here today, moderators. You know what's coming. You know what I'm going to do, right? Everybody knows what we're going to do. Yeah. Get ready. Hold on to your hats. Yeah. Brace yourselves. We are absolutely, positively thankful that y'all show up. We're able to share this experience with y'all. And I'm curious, where are you They're already watching? going. There's already people putting it in chat. They know what's happening. Yep. Let me know where you are watching from today. I see quite a few Germanys. There's a Hungary, Kentucky, Portugal, Montreal, Indianapolis. North Korea, right? Maybe, I don't know. Israel, we got Norway in there. Worcester. What was that? Belgium, I think I saw. I can't even read these. They're going by so fast. Czech Republic, Florida, Denmark, Taiwan, UK, Atlanta, Georgia. Lived there for a while. Yemen. There's another Orlando, Tampa. I'm just Charlotte. Hey, I'm in Charlotte. Nice. Just all over the world, folks. We are so glad that we are able to bring you live coverage of events like this. I know that we're not the official broadcast. I know that we don't have big name astronauts and TV hosts and stuff like that. But you know something? We got heart. We have heart as we do live commentary here. We hope that Oh, did you What? watch Rocky last night too? Oh, jeez. You got heart, kid. There you go. So, Thank you. wherever you're watching from, all over the world, we've put together our own equipment here. We've put together our own streaming infrastructure. We're not a massive TV studio. We don't have satellite trucks that cost $250,000 a day to roll out or anything like that. But you know something? We still had some live feed of the takeoff there from the end of the runway. So we're able to do it because wherever you are in the world, y'all keep showing up to these streams, and we will keep bringing you coverage like this as long as y'all keep showing up. 115,000 people watching. And thank you to everyone who's watching. And I just wanted to say something real quick. I just got like the normal day of human spaceflight launch butterflies in my stomach watching the plane start to make its turn. Oh yeah. Here, as it not in position by any means, but definitely continuing to climb. Yeah, I definitely got my Oh, human man. launch day jitters. I Yeah, bet they are 'cause just yeah. having a blast in there, because it's not like, if you're going to orbit where they're in there, they got their helmets on and they're pushing buttons and stuff. The pilots are taking care of it up front, but all the passengers in the back, I bet they are just having a blast, laughing, looking out there. I mean, they've already got a great view right now. I mean, They might. They might also, each one of them, this isn't, except for Richard Branson and quote evaluating the customer flight experience, all the others have a job to do on this one. They're all testing something about the flight. So I would imagine it is in some ways very similar in the regard of, what astronauts have said they do on the launch pad as you're running through the final things of it's not necessarily staring at a checklist, but it's just kind of mentally going like, okay, like you've had your training, you know what to do, and just kind of running through the sort of expected nominal things that you would do. So I'm very interested when they're back, how much they're willing or allowed to say from Virgin Galactic's PR perspective on what the entirety of the flight was like for them in the pre-flight and actual flight environments. Well, if I know Richard Branson, they're probably serving drinks in the aircraft right now. Speaking of, wait, you're supposed to be on the plane, Richard. You're late. Oh no, you missed the flight. You shouldn't have ridden a bicycle. I told you it was a long ride. Oh, geez. This is the video, of course, from this morning where apparently Richard riding into the spaceport property on a bike, hugs all around. And that's crew members Beth there. Collin. Yeah, that's Beth Collin and
Badla. I'm blanking on her first name. Sarisha. There Sarisha. you go. Yes. And Beth's already So flown before, right? Beth has flown before. Yes. That is a good point. Oh, I'm so sorry. Hang on. Yes, Beth has flown before. She flew back in 2019 on a suborbital flight of VSS Unity back when it flew from the Mojave Air and Spaceport in California. Yeah, so this is her second suborbital flight on board VSS Unity. tell me those are space pens, like special space pens, like Ah, Fisher I space hope pen or so. something. The Fisher I space really pen, hope, yes. yeah. Are they I keep signing one the on my blog hip at all book? times. they're Nice. signing a book of everyone who's flying. Oh, that's Oh, a that's cool cool. idea. Yeah. And they get to keep the pen. That's a cool Oh, nice. idea. It's That's like a a cool really idea. expensive Airbnb where it's like, sign in and tell us about your experience. It is. Oh my gosh, it is. And That's then take the pen with you and see if it works when you're in Z or G. yeah. Oh, there you go. That's Oh, the true test. I yes. want a pen live stream camera, like a live camera from the pen the entire time, and it goes up to space and then it still writes. Yeah. And everybody remember, we have Jack in the field. He is repositioning right now. I don't remember. He said it was going to take him a few minutes to Yeah. get into position. Oh, he's there. Yeah. This is- This Again, is from not earlier. live. Sorry, this Yeah. is not live. They're Not showing live. a replay now of the takeoff. For some reason, don't ask me why. This was a Virgin Galactic thing. They did not show the takeoff live, but that was the replay from earlier. Camera issues, Wow. signal issues, then they scrambled to get it on replay. Yeah. I guarantee you. Yeah. But Dawson, Steven, you also talked about the two pilots doing everything. The two pilots who are actually, flying and controlling VSS Unity, and they have both flown before as well. Hang on, sorry. Yes, the two pilots here today, David McKay and Mike Masucci, have both flown as well before. So there are 3 veterans in David, Mike, and Beth, and then 3 rookies in Colin, Sarisha, and Richard Branson. And when we say the pilots, we're talking about the space plane pilots, right? There's Yes. actually 4 Yes. pilots involved right now. 2 on There the carrier are. aircraft and 2 on the space plane. So remember, this is sort of a 2-plane system where you have the atmospheric plane with the jet engines, just the same sort of engines you'd ride on a commercial flight, and that carrier aircraft is taking them up to around 45,000 feet. What was that? 13? I did it earlier. Something kilometers. And those pilots are flying the regular plane. There's going to be a separation event, a drop. And the spacecraft is going to drop away from the carrier, and then you're going to have 2 aircraft flying independently. The carrier plane will come back down, land on the runway with those pilots, while the space plane continues its jump into space under rocket power. So remember, this is a big team effort to get this into space. It's not like a normal rocket, which is all computer controlled. Yeah. It's programmed, and the rocket flies itself. It's very much human pilots making this happen today, which is not the normal thing in space flight. The rocket And launch is not usually yeah. Yeah, because there was this because this is right a piloted flight. It is a And, double piloted flight because there's 2 yeah, planes. very, very much so. Yeah, and exactly what you said, like not at all like the sort of like, oh, but you could take control if you wanted to. No, this is a very manual flight, and I know and we'll talk about this again as we get closer to the drop, because I think what we're thinking now is based on the takeoff time. It's probably a little closer to 9:30 a.m. Mountain Daylight Time for the drop, but again, the drops are. This is the weird thing with air launches, like this particular mission. It's sort of a nebulous 9:30-ish, because it could be 9:29, it could be 9:30, it could be 9:31. That doesn't mean there was a delay. These things are all sort of relative because you have to be at very specific points in drop zones, and the plane, based on day of winds, could be a minute or 2 late to that Right. little place, or a minute or 2 early based on tailwinds, headwinds, all of that fun stuff that you experience when flying places Look at are this, Chris. factors here today. I'm zooming in. I know that it went off the bottom there, but I'm Yeah. zooming in, and they're now showing 2 different aircraft. Ah, There you go. they are. And I So is that Unity there too?
that I'm they're showing wondering now. if I can. How much can I zoom in and see if I can get that other one? Or VGX maybe the 01 and chase plane is just 3. close to it. Aye, that's white. That says White Knight 2. Yeah. Yeah, I Oh, think And he's Unity, yes, got VSS Unity. is oh VSS 01 and Unity. 03. Yep. Yeah, Yes. 01 is VSS Unity, and now we have White Knight. And Night 3 is VSS. Nice. So we Yeah. will be able to show how White Knight banks away once Unity is dropped and everything, and where it goes into sort of like its holding pattern to allow Unity to have the runway and everything. Yeah. Because one thing, and we'll talk about it when we get a little bit closer to the drop too, because the abort for VSS Unity is a glide path abort, basically. And this actually happened back in December of last year when they did a flight test of the VSS Unity and White Knight. White Knight dropped it. The engine started to ignite. There was a problem, and the engine shut down. But Out there, we don't know exactly where it is. AR location win for exact positioning in real time, but you'll help us look. Jack is going to point the camera to the sky. Sometimes we'll get lucky. We'll get a nice long contrail pointing right to the carrier aircraft, and that lets us acquire it. But you never know out there in the desert exactly the environment we're going to have today when it's time to look towards the sky just before the drop. And I think it's worth noting, I'm looking at the info here, and it looks like they're at about 38,000 feet right now. So they're already quite a way. Yeah. Is that right? The calibrated altitude? They're getting Mhm. up there. They'll Indeed. do Yep. a big oval. So right now you see them going south. They're going to loop around a lot further north than they previously flew, or at least a bit further north. And then they will do the drop headed south back towards the spaceport. So kind of they'll be in a direct line with the spaceport when they do the drop. Yeah, sometimes you hear this referred to as a racetrack. I don't know if Virgin Galactic uses the term racetrack, but for some of the orbital launchers, right, we'll see the carrier aircraft flying a big oval pattern like this, and they sort of line up for the drop, and then they come around again, and they line up for the drop, and they come around again. So I don't know that Virgin Galactic calls this the racetrack, but sometimes you'll hear the term the racetrack. They're flying the racetrack here. And these other two planes that are flying around, what's their purpose? Are these just chase planes here? I These think would the most one that- likely be, yeah. Yeah, the one that turned around might be a chase plane. The other one might be the one that's going over the Rio Grande right there might just be a private flight. I'm going to keep it on this track right now, but I know the one that's gone north and then turned back around, that may be a chase plane. Here, okay, they're at about 16,000 feet, so they're way below. Aircraft type PC-12. What is that? Yeah, not sure. Not Yeah, sure. oh, Yeah. PC-12 aircraft. Looks like just kind of a puddle jumper. And there we're getting a live view on board. Fala, galerinha. Bom dia, vocês estão conseguindo me ouvir?
on the top right, look closely and to the live altitude. We're at 40,000 feet and climbing. Bom dia. Calma que eu vou explicar tudo. Como é que vocês estão? Estão conseguindo me ouvir? That's just a cool view. Flying over the desert down there in New Mexico, with all the terrain, you see clouds Oi. in the distance, you see mountains, and you really see the mountains because of the shadow. Olá. Beleza, eu sou o Murilo Brito, para quem não me conhece, essa é mais uma live do Astronomia 1, pra gente acompanhar o lançamento da empresa Virgin Galactic, que está propondo uma nova era das viagens espaciais, as viagens espaciais comerciais e turísticas, né? Da empresa do bilionário Richard Branson. Eles estão enchendo linguiça. Estão falando sobre as características da espaçonave, como vocês podem acompanhar aí. São muitas telas para eu gerenciar aqui, pessoal, então eu fico olhando para lá e para cá. Pois bem, o plano de voo ele demora aproximadamente 90 minutos, né? Ele não tem um foguete de ascensão vertical, não é aquele foguete tradicional que a gente vê subindo assim. É uma espaçonave que sai de um espaçoporto, ela decola e vai até aproximadamente... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no plano de voo. Deixa eu diminuir aqui um pouco o áudio da live para diminuir um chiado. Estão a bordo do VSS Unity, uma nave com um design peculiaríssimo. Então, como eu ia falando, ele não é um foguete convencional de ascensão vertical, ele é uma nave, o ISS Unity, que ele decola como um avião, só que aí ele vai bem mais alto, e aí quando chega numa dada altura, ele ejeta a nave que vai até a estratosfera, que vai passar dos 80 ou 90 quilômetros de altura. E todo esse plano de voo vai durar aproximadamente 90 minutos. Então, uma altura de aproximadamente 50 mil pés. Acredito que não seria corrente de convecção nessa altura, mas para melhorar a otimização de energia e não gastar tanto combustível, uma vez que eles estão numa altura bastante considerável e eles vão terminar o plano de voo no mesmo espaço-porto. Levando em conta que esse tipo de viagem para fins comerciais, elas não podem ser feitas com foguetes convencionais. Primeiro, é claro, pela questão do lucro,
né, que um lançamento nesse estilo é muito mais econômico. E como é só para passeio e você não precisa levar carga, não precisaria. O avião ele vai transportar o VSS Unity até 50 mil pés. Depois ela desacopla do avião, a espaçonave. Acredito que haverá sim. Vai haver o vídeo da ejeção, sim. Não sei se vai ser liberado em tempo real, mas com certeza. Esse é só o começo da nova corrida espacial entre o Richard Branson, o Elon Musk e o Jeff Bezos. A gente está vendo a mudança um pouco do cenário das agências espaciais, né? NASA, Roscosmos, a ESA, e agora quem está brigando praticamente para levar os novos foguetes ao espaço são os bilionários. Lembrando que no dia 20 de julho teremos outro lançamento bastante especial e talvez ainda mais histórico, que é a vez do Jeff Bezos ir ao espaço e com ele vai acompanhado da aviadora de 82 anos, Wally Funk, o nome dela, que fez todos os testes para ser astronauta, mas nunca foi para o espaço. Fez todos os testes na época da Apollo. E como havia uma resistência ainda mais pelo espaço feminino em todos os setores do trabalho, mas principalmente em setores mais sofisticados como esse, ela acabou não indo, né? As mulheres não tinham muito espaço naquela época. E hoje, aos 82 anos, se ela for mesmo, ela vai se tornar a pessoa mais velha da história a ir para o espaço. Futuramente, esse tipo de avião poderá ser utilizado para levar astronautas à Estação Espacial Internacional, são alturas bastante diferentes. E também, como a Estação Espacial Internacional é destinada a entregas de carga, não seria o veículo mais apropriado. Normalmente nós consideramos o espaço profundo já a partir dos 100 km de altura diante da superfície, né? Sobre a superfície, a Estação Espacial Internacional ela orbita a 400 km de altura. Então, um avião desse não seria tão viável tanto para
por capacidade quanto por altura. Peraí, deixa eu dar uma alterada aqui, pessoal, pra ficar melhor pra gente. Pronto. Bom dia, o voo já está em andamento. Olha aí. Bom dia para quem está chegando agora. A gente está no meio do plano de voo do USS Unity da Virgin Galactic. Incrível, hein, pessoal? Aproveitando aqui para mandar um abraço pro Rio Grande do Norte, pra galera de Rondônia, do Acre, que sempre acompanha a gente aqui. Aproveitar para dizer que se você está chegando agora no Astronomia 1, se inscreve aí, ativa o sininho, ativa as notificações, porque vai vir vídeo novo. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no Twitter, tá? E deixa o like aí, não esquece de aqui, tá assistindo com a gente, deixa o like que isso colabora bastante pro nosso trabalho aqui, beleza, pessoal?
Lançamento, o voo está em exercício. Abraço pra Moju aí no Pará. Em breve a gente vai fazer uma livezinha pra mostrar os planetas à noite pelo Instagram. Então vocês fiquem ligados. Segue o Astronomia 1 lá no Instagram, beleza? Por enquanto não, Ana Carolina. Acredito que eles vão mostrar essas filmagens no interior da nave depois. Possa ser que eles mostrem simultaneamente. Mas temos que ver como é que está funcionando a conexão. O avião ainda está subindo para o apogeu do seu plano de voo. Ele ainda não chegou no máximo que ele vai chegar. Se você está chegando agora, bom dia para boa tarde. Esse é o Astronomia 1, o nosso canal integralmente sobre astronomia, astronáutica e notícias do que anda rolando no mundo da astronáutica, na astronomia. Então deixa o like aí, se inscreve no canal. Nós estamos no Twitter, nós somos bem ativos no Twitter, no Instagram fazemos live com telescópio também. Então segue lá, @astronomia1 e acompanhe o nosso trabalho. O avião ainda vai desacoplar do avião o USS Unity, né? Ainda vai desacoplar do avião. Meu cachorrinho aqui atrás. Olha aí, o Richard Branson.
Vamos ter imagem interior da tripulação, sim, hein? O voo, a ejeção ainda nem começou. Calma, pessoal, logo logo vai acontecer. Olha a galerinha aí. Salve, salve galera que tá chegando agora. Boa tarde já, né? Nós estamos acompanhando aí o voo da Virgin Galactic com USS Unity. A tripulação já está a bordo, já está subindo, mas ainda não soltou a nave que vai chegar até o apogeu. Aí vocês estão vendo o Richard Branson e a sua tripulação. Estão empolgados, estão ansiosos, assim como nós. Abraço. Se vocês estão chegando agora, se inscrevem aí no canal, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho, para a gente chegar com mais e mais conteúdos. Estamos lá no Instagram, estamos no Twitter e estamos aqui no YouTube. O que vocês estão vendo aí são imagens ao vivo da ascensão do plano de voo do USS Unity. Aí, em 1 minuto e 30 segundos. Vai soltar. Vamos acompanhar aí. Um minuto para soltar agora. Apreensão. Atenção. Se vocês estão chegando agora, vai deixando o like aí, pessoal. $45. Vamos acompanhar. 30 segundos. Que rufem os tambores. Tô com o olho lá e cá, vamos ver. 10 segundos. 5, 3, 2, 1. Vamos lá. Estão aguardando. Olha lá. Soltou. Tem que dar tudo certo, que é apreensão.
Agora está começando a ascensão principal. Mach 3. 3 vezes. Nossa, como avança, olha. Isso é normal de ocorrer. Como vocês já podem ver aí, a nave já está alcançando a estratosfera. Vamos lá! Rumo ao espaço, pessoal. Caramba, quão rápido tá indo, hein? Mach 1.4 agora. Lembrem do nome Virgin Galactic, porque hoje o espaço é um território virgem. Olha a galerinha lá, já na gravidade zero, já na microgravidade. Bom demais. E esse é o futuro, pessoal, o futuro do turismo espacial, das viagens espaciais. Agora ele já está. ...70.000 pés de altitude. E diminuindo. Sim, só vão passear pelo espaço. Eles já estão voltando. Toda a viagem tem aproximadamente 90 minutos. E vocês já podem adquirir essas viagens espaciais pela bagatela de R$1 milhão aproximadamente.
pela Virgin Galactic. Dia 20 é a vez do Jeff Bezos. E talvez Elon Musk num futuro próximo, hein? Ok, vou me lembrar disso. Foi legal, hein? Olha só a galerinha aí. Eu adoro o design desse avião, cara. Tão futurista. Feito pra quebrar a barreira do som em várias vezes. Excelentes imagens. O avião está voltando para o mesmo espaçoporto de onde foi lançado. Nós estamos vivendo numa nova era de ouro das corridas espaciais, pessoal. Olha aí o Branson falando que teve uma experiência completa, bonita, o espaço é magnífico. Um lugar muito, muito bonito. Eles estão ansiosos para voar com a gente. Caramba, que legal, cara. Bom, e que essa viagem fique cada vez mais acirrada, né, para os preços diminuírem. Terraplanista pira. Eles já estão retornando, vão demorar alguns minutos para pousar. Também queria estar nessa viagem. Magnífico. São aproximadamente 90 minutos. Multimilionário, bilionário Jeff Bezos. A CVC vender a viagem no carnê foi ótimo. Para essas viagens baratearem a um nível, não vou dizer popular, mas a um nível
minimamente acessível, ainda vão demorar algumas décadas, mas eu acredito que vai ocorrer. Honestamente, eu acredito. Diminuir para uma pequena fortuna, onde seria um investimento considerável a se fazer, mas ainda assim uma coisa que dá para você planejar e tudo. Isso a nível mundial, né? A nível de Brasil, os brasileiros aqui que não vivem, que sobrevivem, né? A gente não tá falando desse tipo de situação. A gente tá falando de uma galera que tem uma qualidade de vida bacana. Quem sabe no nosso país daqui a um tempo. Exatamente. Cabine muito bem pressurizada, tanto para o espaço quanto para agora, não precisa de máscara. O Bezos primeiro a ir para Marte. Essa vai ser uma outra corrida interessante de assistir, hein? A nave já está manobrando. A fim de pousar no aeroporto. Quem chegou por agora, pessoal, não esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like para fortalecer o nosso conteúdo aqui no YouTube, que já temos alguns vídeos bacanas, caso você não conheça. Estamos no Twitter, estamos no Instagram. Acompanhe a gente lá, que são redes sociais bastante ativas, tá bom? Olha lá, o USS Unity já manobrando para aterrissar. Tudo acontecendo perfeitamente, graças a Deus. Isso é um bom sinal para a corrida espacial, sinal de que eles estão no caminho certo, tanto no desenvolvimento de protótipos, na engenharia. Sucessos são essenciais para que a corrida espacial ocorra de uma forma saudável, no sentido de produção de tecnologias, de desenvolvimento e de recursos. E assim como nos anos 60 que nós tivemos uma corrida para chegar à Lua, agora a corrida é para Marte. E nós, como amantes da astronomia, só temos a ganhar, não é? Olhem aí. A nave já está se direcionando para a aterrissagem. Olha aí que bacana. Passou rápido, hein, pessoal? Quando a coisa é boa, passa rápido. Todos voltaram em segurança. Olhem aí que bacana. O espaçoporto no estado do Novo México, dos Estados Unidos. Touchdown. Show de bola. Foi tudo perfeito.
Show de bola, show demais. Muito interessante essa modalidade de para ir ao espaço, não é, pessoal? Sem precisar de um foguete absurdo e subir com a suavidade de um avião. Tem seus prós, tem seus contras, mas é uma modalidade bastante interessante, ainda mais a nível de turismo. Seria o ideal. Muito bom chegar viva. Não esqueçam, pessoal, de deixar o like aí, tá bom? Acompanhar o Astronomia 1 no Twitter, no Instagram e no YouTube. Ativar o sininho, se inscrever. É muito importante para a gente continuar o nosso trabalho, beleza? Deixa o like. Valeu! É uma nave, não é um foguete. Lembrando que eles subiram com o avião, com a nave USS Pioneer anexada nele, e a 50 mil pés de altura o avião soltou a nave, que terminou de chegar ao apogeu, à altura máxima do plano de voo. Chegando lá, essa pequena nave com a tripulação, fez o seu voo e voltou para o mesmo espaçoporto de onde foi lançado. Dia 20 é o Jeff Bezos. Bacana demais, pessoal. Tô um pouco gripado, sim. Muito obrigado, pessoal. Dia 20 nós estaremos juntos aqui de novo. Fiquem bem, não esqueçam aí de acompanhar a Astronomia 1 nas redes sociais. Nós estamos bem ativos no Instagram, no YouTube, no Twitter. Deixa o like aí se você ainda não deixou, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder as nossas próximas lives, os nossos próximos conteúdos. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima, beleza? Valeu! Foi tudo bem. A nave subiu e voltou em segurança. Valeu!